Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um papo com a Liga da série Mulheres do Mar. E esse papo vai ser bem interessante. Nós vamos falar com duas veterinárias. A Laura é a nossa veterinária do Aquário de São Paulo, que vai trazer para a gente uma visão diferente do que a gente está habituada a imaginar. A Renata Hurtado é veterinária do IPRAM, do Espírito Santo, que trabalha diretamente com a reabilitação e reintrodução de animais marinhos. Por favor, pessoal, se apresentem. Rê, vai primeiro você? Ela te apresentou primeiro, vai você, Lori. Tá. Oi, Isa, é um prazer estar aqui com vocês. Eu me formei na Unip, na Universidade Paulista, e depois eu fui fazendo pós-graduação com conservação e manejo de vertebrados marinhos. Fui fazer mestrado na área de patologia, mas também com animais marinhos. E agora eu estou terminando a pós-graduação em acupuntura. E aí, desde que eu me formei, eu já estou há 13 anos no Aquário de São Paulo. E desde que eu entrei no Aquário, desde a graduação, participando de vários projetos, fazendo estágio, sempre nessa área de animais marinhos mesmo. Eu e a Lau, a gente se formou juntas, né, na Universidade Paulista. E desde a faculdade a gente sempre gostou dessa área, né, de animais silvestres, animais marinhos. Eu acho que é muito difícil a gente começar com animais marinhos, né? A gente vai ter experiência dos silvestres, aí cai no marinhos e se apaixona e não larga mais. Comigo foi isso. Eu tive experiências com silvestres, aí a primeira vez que eu trabalhei com pinguim, eu fiquei completamente apaixonada e nunca mais saí da área. E aí foi assim também, né, fazendo estágio, fazendo aprimoramento profissional, né, tanto aqui quanto fora. Também fiz meu doutorado com aves aquáticas, trabalho com reabilitação, né? Tô no IPRAM desde 2018, mas antes eu estava na Sancobre, na África do Sul, que é um centro de reabilitação só de aves marinhas. Eles não recebem outros bichos e recebem um número muito grande de animais. Então, é do mesmo jeito, a gente foi trilhando o caminho meio junto, e desde que eu me formei, eu só trabalho assim, a imensa maioria são com animais marinhos, com silvestres também, mas mais marinhos. Legal. Eu queria perguntar para vocês como vocês relacionam a importância da área de atuação de vocês, né? Cada uma de um âmbito um pouco diferente, para a importância da conservação marinha. Bom, eu acho que a Rê, né, a Rê comentou que a gente se formou junto e a gente foi trilhando esse caminho na parte dos marinhos. E a gente acha que a gente tem muito em comum, né? Porque uma coisa que sempre incomodou a gente foi trabalhar a medicina de animais marinhos de uma maneira meio que rústica. A gente sempre queria que a medicina de animais marinhos fosse uma medicina de ponta, tanto para um animal que está encalhado na praia, para um animal num centro de reabilitação, para um animal num aquário. E não importa se é uma ave ameaçada de extinção ou qualquer outra espécie, né? Mas que aquele indivíduo precisa ter um tratamento veterinário adequado. E eu acho que a gente acredita muito, além do bem-estar, do nosso dever com aquele indivíduo, o quanto que esses avanços da medicina, de ter uma medicina veterinária de ponta, é importante para a conservação, porque você melhora taxa de soltura de animal reabilitado, por exemplo. Eu no aquário, a gente consegue avançar com os protocolos terapêuticos, com protocolos anestésicos, daí o dia que você precisa trabalhar com alguma espécie, por exemplo, ameaçada de extinção, você está muito mais seguro do que você está fazendo, né? Então, eu acho que hoje você trabalhar de veterinário e não achar que tem qualquer importância na conservação, isso não existe, né? Porque está tudo super ligado. E mesmo eu e a Lau, a gente trabalhando em áreas diferentes, né, de uma certa forma muito iguais e de outras bem diferentes,
a gente precisa muito uma da outra, assim, a gente troca muita figurinha, por exemplo, eu já mandei bicho meu, que eu não, né, meu entre aspas, né, do centro que eu trabalho, que a gente não tinha condição de soltura para lá no aquário, e o bicho, né, assim, uma vez que a gente faz o nosso melhor, mas por outros impactos, né, geralmente impactos antrópicos, esse bicho não consegue mais retornar em segurança, viver de novo em vida livre, a nossa outra opção seria fazer eutanásia. Só que muitas vezes o que aquele animal apresenta não é um quadro que ele vai, por exemplo, não um quadro de sofrimento, né? Não um quadro de um animal que apresenta uma dor crônica, que é incompatível com a vida. Às vezes é só uma lesão que impede ele de viver, né, de forma plena em natureza. Por exemplo, um pinguim saudável que é cego. A gente não solta pinguim cego, a gente destina. Então, se a gente não tivesse os zoológicos dos aquários parceiros, a gente ia ter que fazer eutanásia muitas vezes de bicho saudável, que simplesmente por não ter a visão de um olho, ele teria que ser condenado. E aí, no aquário, ele vai ter um papel de educação ambiental, de reprodução, de avanço na medicina, mesmo com os protocolos. A gente discute bastante, assim, eu e a Laude, protocolos, o que eu testo com os pinguins, as veias que eu pego, daí ela me fala, eu testei tal coisa e deu certo, eu falo, no meu próximo caso eu testo também, e assim a gente vai evoluindo muito. Então, as duas medicinas, tanto a parte, né, de animais em vida livre, ex situ e in situ, elas são muito complementares, um depende do outro, para conseguir, né, atuar na parte da conservação de fauna. É para ver o quanto vocês são apaixonadas pelo que vocês fazem, isso é extremamente inspirador. E eu queria perguntar, o que inspira vocês a justamente manter esse fôlego, essa chama acesa? Eu acho que é cuidar dos bichos, né? Eu não sei, acho que quando a gente pega um animal que está muito mal e a gente consegue fazer com que esse animal se restabeleça de novo e se recupere e consiga apresentar o comportamento que a gente gostaria de ver em vida livre, eu acho que isso que faz a gente seguir em frente com tantas adversidades, assim. Uma vez a gente recebeu uma fragata que estava tão mal, ela ficou de olho fechado, assim, deitada, acho que uns 4 dias. Ela chegou muito mal, ela tinha areia, assim, até no cérebro, eu acho. Ela estava muito mal. Era aquele bicho que a gente ficava, meu Deus, a cada manejo ficava aquela ansiedade de será que ela vai estar viva ou não, e ela com aquela cara, assim, de paciente de UTI mesmo. E depois, quando ela conseguiu, né, sobreviver, a gente conseguiu soltar ela. Depois, quando ela já começa a bicar, já quer te matar, já te odeia, a gente fica feliz de falar, agora sim é um bicho de natureza, né? Um bicho que, né, que sabe que a gente, né, ser humano de uma certa forma é uma ameaça, né? E já quer ficar longe de você, já quer seguir a vida dela, já quer fugir, já quer isso, e isso é muito bom. Indica que a gente tá no caminho certo, por mais que não seja sempre finais felizes, né? As características que a gente salva, a gente recebe um pouco de gás para seguir em frente. E eu acho que é isso, né? A gente conversa muito porque a gente se apega aos pacientes, independente se é do aquário, que eu vejo todo dia, a Rê com um paciente que ela cuida por uma semana e depois libera. Cada caso para a gente é muito importante. E às vezes é isso, nem sempre dá certo, né? Às vezes a gente não tem o controle, você pode ter melhor equipe, melhor tudo, só que a gente não controla a vida. E às vezes, quando algum paciente, né, a gente não consegue resolver o caso, ou o animal vai a óbito, a gente conversa muito, porque daí a gente chora, fica aquela coisa de a gente falar, putz, será que algum dia isso vai ser diferente? E aí a gente sempre conversa e chega na mesma conclusão, que não vai ser diferente. E ainda bem que toda vez a gente vai chorar e vai ficar mal, porque é isso que sempre vai fazer a gente estar melhorando, abrir mão, às vezes, né, de horário, de final de semana, de feriado, para poder fazer tudo, de família, de tudo, né? Para a gente fazer sempre o possível e o impossível pelos bichos,
Porque na hora que a gente se conformar e falar, ah, não, morreu um, isso é normal, isso não é normal. Então, que bom, né, que cada paciente ainda provoca isso, e espero que provoque essa sensação para a gente para sempre, né? Porque é isso que faz a gente estar sempre buscando o melhor para eles. É exatamente Ai, isso, né? Se você vê um bicho que tá mal e ele morre e você ignora, você não aprende, né? Você fala, ah, beleza, morreu, deixa eu pegar o próximo, tá tudo certo. Agora, quando aquele bicho ele significa alguma coisa, né? A gente tem que controlar o quanto a gente sofre pelos bichos, mas não pode ser uma coisa trivial, sabe? A gente tem que, né? Fica triste, pensa o que eu podia ter feito de diferente, o que daria para a gente alterar, o que eu posso aprender com esse caso para não se repetir. Ah, realmente não tenho o que fazer. A gente fez tudo, realmente foi um caso que não tinha mais salvação mesmo, né? A gente sabe que, né, isso que a Lau falou, tem casos que são tão graves que a gente pode ter, né, uma tomografia dentro da sala clínica, uma equipe de cirurgiões que não vai dar, né? Esse bicho é tarde demais para a gente. Mas é saber disso, que às vezes a gente não vai conseguir, e pensar que pelo menos se a gente não conseguiu salvar esse animal que chegou nas nossas mãos, pelo menos ele não sofreu com a gente se preocupou em deixar ele confortável, em deixar ele, né, aquecido, hidratado, com analgesia, que foi um bicho pelo menos que teve um fim, né, uma morte mais, né, mais justa, e utilizar aquele material para a gente aprender mais coisas, né? Então, todos os animais que morrem, tanto, né, a gente no centro de reabilitação, né, você sabe bem, Isa, tanto a Lau no aquário, os animais eles passam por uma necrópsia para a gente tentar entender o que aconteceu. Ah, esse animal morreu foi por causas antrópicas, foi de repente velhice, foi algum erro de manejo, às vezes erro médico, isso acontece, ninguém tá livre de erro, e é assim que a gente vai aprendendo e melhorando para as próximas. E a ideia nossa sempre foi isso, né? Sempre foi tentar passar uma mensagem que a gente pode sempre fazer melhor, e juntos, né? Ninguém consegue ser melhor sozinho. A gente nós somos um só, né? Então um vai ajudando o outro, vai discutindo e vai melhorando, e testa uma coisa e testa outra. Às vezes dá certo, às vezes não, mas é assim que a gente vai, né, gerando aquela onda que vai todo mundo progredindo junto. E os bichos e a gente, né, todo mundo ganha. E a gente acredita muito. Ai, desculpa, Isa, mas a gente acredita assim nisso do compartilhar a informação, né? A gente se fala muito, olha, fiz esse acesso e foi ótimo, tenta esse acesso também. Olha, estou usando para analgesia tal protocolo e está indo muito bem. Porque quanto mais a gente se conversa, né? Todo mundo se ajuda, os bichos vão se beneficiar. Então, isso de, nossa, fiz esse novo tratamento, mas eu não vou contar para ninguém porque só eu quero fazer. Não faz o menor sentido. Então, essas informações precisam ser sempre compartilhadas, né? Com certeza, até porque a nossa área de atuação ela já é restrita, né? Já somos em poucos veterinários de animais marinhos no Brasil. E se nós não nos unirmos, aí a gente acaba perdendo força e voz. E é muito importante para a gente ter esse compartilhamento de pessoas tão experientes quanto vocês. Eu estou só há 3 anos na área, então, como veterinária, estágio a gente não conta, né? Como veterinária, e a Renata sabe o quanto que eu encho o saco dela, às vezes, tipo, porque realmente ninguém sabe tudo. E a gente tem que ter humildade de virar e reconhecer isso e pedir ajuda. E isso é muito legal, essa mensagem que vocês estão trazendo para a gente. O que eu queria saber agora de vocês é que nós sabemos os caminhos das pedras, né? Nós sabemos que não foi fácil chegar onde vocês estão. E eu queria que vocês contassem um pouquinho dos desafios que vocês encontraram para continuar na área da conservação marinha. E, por favor, falem o que vocês quiserem. Está muito legal de ouvir. Eu acho que na facu, né, Lau, a gente não teve praticamente nada de silvestre. Assim, marinhos não existia, assim.
Eu entrei na faculdade um ano antes da Lau, daí eu tranquei e a gente terminou juntas, né? Mas eu entrei na faculdade em 2002. Assim, em 2002 não tinha pós-graduação, não tinha curso, eu não tinha o Tratado de Selvagens, né? Em 2002. Mal tinha GEAs, né? Mal tinha Não GEAs. tinha Hoje tem GEAs. GEAs incríveis, né? Isso, nem tinha GEAs, não tinha, assim, nada. E a gente se apaixonou por uma área que era muito mais difícil do que é hoje. E então, o que a gente fazia era fazer estágio nas férias. Na nossa época, na faculdade, era período integral. Então, a gente tinha aula de manhã até o fim de tarde, né? Das 8 às 5, eu acho. Então, durante o dia era praticamente impossível fazer, porque zoológico, centro de reabilitação, tudo funciona, né, em horário comercial. Então, a gente, tanto eu quanto a Lau, a gente passou as férias todas da faculdade indo fazer estágio. E aí isso ajudou muito a gente a ter uma base para seguir na área. Que bastante gente da faculdade na época queria silvestres, né? É muito legal, não tem como você não se apaixonar por esses bichos. Mas a quantidade de coisa que a gente teve que abrir mão, não era todo mundo que estava disposto a isso. E não só, né, de disposição, às vezes a pessoa não tem mesmo, né, apoio recurso financeiro, recurso, porque a gente foi privilegiada, não dá para dizer que não, né? Eu não tinha uma família que dependia, né, do meu trabalho para sobreviver. Eu pude, né, fazer estágio nas férias, eu tinha minha família que me apoiava e pagava para mim né, passagem, alojamento. Eu tive essa facilidade, então isso me ajudou, né, nos ajudou a conseguir ter muita base para depois, quando a gente se formasse, a gente sempre teve oportunidade na área de silvestres e marinhos, né? Porque foram os 5 anos da faculdade se dedicando a isso. Então, teve as duas coisas, né? Teve um lado que a gente correu muito atrás, numa época que era muito mais difícil do que é hoje. A gente teve que estudar muito por conta, muito, assim, não tinha nada de silvestre, muito. Aí tinha que correr atrás e ler inglês, e no começo da faculdade era sofrido ainda para mim, assim, foi muito difícil esse aprendizado do inglês, porque a gente não tinha literatura em português de nada, mas o amor pela profissão falou mais alto, aí foi, não, vamos lá que a gente vai conseguir, vai ser sofrido, mas um dia a gente vai ter o retorno, por enquanto a gente só toma na cabeça depois vem a parte boa. Então, acho que foi mais ou menos isso, né, Lau? Eu acho que é bem isso, assim, e hoje, eu acho que vocês, né, a gente recebe muito e-mail de gente querendo fazer estágio, e a pessoa fala assim, eu sou apaixonada pela área. Aí você pega o currículo da pessoa no 5º ano, não tem uma palestra, não tem um estágio. Então, assim, é muito fácil ser apaixonado pela área de marinhos. Hoje em dia tem muito mais oportunidade do que a gente tinha, sei lá, há 10, 15 anos atrás. Só que, pô, daí você vê assim, o quanto que a pessoa está se dedicando para entrar nessa área, o quanto que a pessoa está estudando, sabe? Está disponibilizando o tempo dela para isso. Então, a gente vê muito isso, de pessoas que estão no último ano já para fazer estágio obrigatório, aí a pessoa não fez um estágio, não assistiu uma palestra, e é isso. Hoje tem milhões de grupos de estudos, as possibilidades de estágio na área são infinitas. Então, é isso, né? O silvestre, os animais marinhos, pode ser o sonho de vários veterinários, mas é o que eu brinco, tipo, depois pode parecer que é glamouroso, mas e o quanto que a gente rala, né? Para chegar nesse caminho e dedicou férias, tempo estudando, fazendo estágio. Natal Então, com a família, Natal com a aniversário, que família. E perde. é o que eu falo, assim, eu acredito que é uma área que tem espaço para todo mundo, mas assim, o todo mundo, desde que esse todo mundo sejam pessoas que se dediquem para isso, né? Porque todas as pessoas que fizeram estágio no aquário, que investiram, não investiram dinheiro, mas investiram o seu tempo, né? Foram fazendo estágio, foram estudando, hoje estão trabalhando na área. Então, eu acho que é uma questão assim de persistência e dedicação, porque hoje tem assim infinitas possibilidades, muito mais do que a gente tinha na nossa época.
Nossa, com certeza. Eu entrei na faculdade em 2011 e eu fiquei 2 anos para ser chamada para ir para o campo, por exemplo. E eu mandava e-mail todo mês falando, pelo amor de Deus, me nota. E eu fui para lá, para um congresso, e mesmo assim eu não fui chamada, ainda demorou 1 ano, e eu lá enchendo o saco. Então é muito da questão da dedicação de cada um, porque nada é fácil, nada vem fácil se a gente não persistir. Mesmo que todo mundo aqui tenha tido, graças ao universo, a facilidade financeira e o apoio familiar, muitas vezes não é só isso que a gente precisa de perseverança, que isso a gente não está encontrando muito hoje em dia. Eu queria deixar aqui o meu mais sincero agradecimento à participação de vocês. Foi muito especial para mim, porque vocês são referências para mim, de vida e de família, assim. Nossa, sabe aquele quando eu crescer eu quero ser que nem vocês? É basicamente isso. E eu queria que vocês deixassem uma mensagem para os veterinários que vão ver com certeza esse nosso papo, porque eu vou fazer questão de mandar para todos os que eu conheço que justamente a Maria não está atuando na área. Eu acho que foi muito dessa nossa conversa, né? Eu acho que o importante é que se você se dedica, que se você tem persistência, o caminho pode ser longo, pode ser árduo, mas a gente chega lá, e que a gente não pode nunca perder isso do paciente, né? Esse carinho, essa atenção, essa dedicação pelo paciente. Por pior que seja o quadro dele, sempre tem alguma coisa que a gente vai poder fazer. Que nem o que a Rê falou, seja melhorar a qualidade de vida desse animal por algumas horas. E a gente sempre está buscando o que a gente pode fazer de melhor e compartilhar, né? Com os colegas, porque não adianta guardar as coisas para a gente. Isso é muito importante. Você. Eu queria agradecer, né, Isa, de vocês, da Liga, o convite de chamar a gente para participar. E o que o meu conselho é o que ela falou, concordo 100%, e ter empatia pelo bicho que a gente está trabalhando, né? Se colocar no lugar dele e tratar ele da mesma forma que você gostaria de ser tratado. Eu acho que se você entende isso, a chance de você ser um profissional de ponta, seja um biólogo, um veterinário, um oceanógrafo, né, um tratador, ela, assim, é quase 100% chance de você ser um ótimo profissional, né? Então é isso. Coisa simples de entender que aquele animal naquele momento ele está muito mal, ele precisa descansar, então, né, respeitar, de deixar ele descansar, de deixar ele dormir, que o que ele está sentindo, ele está com dor, ele está ansioso, então o que você pode fazer para ele não sentir essa dor, para ele não sentir essa ansiedade, tudo, e fome, né, a gente tem que considerar tudo. Ele era um animal que estava no mar, estava ali, né, em vida livre, e alguma coisa aconteceu que fez ele encalhar, então só isso, só o fato dele não estar na zona de conforto dele, já é um fator muito estressante, né? E aí junta que se ele encalhou, né, a gente espera que os animais marinhos estejam lá fora do nosso campo ali de, não só de visão, né, mas já sei lá, de manejo, de atuação direta. Então, se ele está lá, se ele encalhou ali, é porque alguma coisa de muito errado aconteceu. Então, a gente tem que tentar fazer o máximo para ele ficar o melhor possível enquanto estiver com a gente, sempre buscar ser melhor e cuidar da melhor forma possível, sempre com muito respeito, que às vezes a gente vê muita gente querendo, né, foto com bicho e quer like, quer, né, muito Instagram, muito, né, imagem, e like é o que importa, e comentário, e falar, né, te encher de elogios, e esquece que aquele bicho você deve um respeito a ele não é, né, seu brinquedo, seu enfeite, ele é um paciente, ele é uma vida que tá cansado, ele não quer que você fique fazendo um selfie. Imagina, você tá na UTI e vem um médico fazendo selfie com você, meu paciente entubado que eu salvei. Não, né, não é legal isso, então a gente tem que ter esse mesmo respeito por eles. Aí eu acho que é isso. Muito obrigada. Eu estou obrigada assim, a você.
Extremamente lisonjeada por ter conduzido esse papo e com certeza espero que vocês estejam abertas a futuros convites, porque eles vão acontecer. Ah, com certeza. Legal. Obrigadão, Isa. Prazer estar com você e estar aqui. Muito, muito obrigada. Fico muito feliz também com o convite de poder participar com vocês.